meu nome é Maria Vitória Oi, eu sou Tarcísio Meira. e hoje na aula de Fundamentos da Arte na Educação nós vamos falar sobre os textos do Arte Júnior. Sejam bem-vindos ao quadro Me Explica! A Universidade... Tadã! Enfim, no início do sexto capítulo, Fundamentos da Arte, Educação, o autor traz justamente a questão da razão e da emoção que leva junto esse sentimento. Mas ele fala também que estamos em uma sociedade industrializada. E a sociedade tem três prismas, que seria basicamente a primazia da razão, a primazia do trabalho e o mito da natureza infinita, que é justamente nessa base que a gente vai construir a nossa sociedade capitalista, né? E o que essa sociedade industrial impacta na vida, na arte, na educação arte, Tarcísio? Olha aí é que tá. Por quê? Qual é o intuito do capitalismo, dessa industrialização toda? É gerar, sem questionar o que é. E a arte é exatamente o oposto. Porque a primazia da razão é você solucionar problemas lógicos, assim, pronto, acabou, é isso aqui. O trabalho, isso aqui, trabalhar constantemente e tudo mais, que pega como matéria-prima justamente o que vem da natureza. Que eles não estão ligando se vai acabar essa natureza ou não, e como tudo isso impacta. Aí que vem o papel da arte, vem o papel da educação arte. Que não é necessariamente você colocar arte no currículo, não que isso seja importante, tem que ser importante, mas essa educação arte, ela concentra no indivíduo, na educação do indivíduo, não em assuntos que já vêm predispostos, já vêm preparados para que todo mundo pegue esse mesmo conteúdo e assimilar que essas pessoas assimilem esses conteúdos da mesma forma. E é impossível, porque cada ser humano é um ser humano, cada ser humano é um universo. Retirando uma própria frase do texto que eu estava falando, o autor diz, abre aspas, conhecer as próprias emoções e ver nelas os fundamentos do nosso próprio eu é a tarefa básica que toda escola deveria propor, se elas não estivessem voltadas somente para a preparação de mão de obra para uma sociedade industrial. Foi justamente o que eu disse, a questão dessa arte-educação, ela focar no ser humano, no indivíduo em si, na educação, de como ele vai conseguir lidar com essa educação e tudo mais, e não o que a gente está aprendendo agora. E falando um pouco de emoção e tudo mais, vou dar a bola agora ao nosso queridíssimo Wesley, que ele vai falar mais um pouco dessa questão da emoção, do interno, que somos nós, os seres humanos. Traz a ideia da arte do sentir, do pensar, da razão e da emoção, de desenvolver um senso crítico e trazer à tona, né, tudo aquilo que tem dentro da pessoa, que a pessoa pode transmitir. O ensino convencional da arte, esse passado em escolas, que a gente vê, que todos nós passamos, ele é bem vago, porque ele traz uma ideia de que a arte é só fazer um desenho, fazer uma pintura e tudo mais. Mas não, o que é por trás da arte-educação é algo bem mais abrangente, que é essa ideia de que você pode sim expressar sentimento, ter um senso crítico olhando uma obra de arte, ter uma ideia mais aberta, expandir os seus horizontes, o ponto de vista através da arte-educação. E uma arte sem valor emocional é uma arte que não vale de muito. A gente tem que, através dos anos, desenvolver o nosso senso crítico, através do pensar e do saber. O texto de Duarte Júnior, ele fala que pela arte conhecemos melhor nossas experiências. Que experiências são essas? Experiências de vida, que a gente pode repassar através da arte. A arte tem várias formas de ser entendida, de ser compreendida e de ser repassada. Então, a gente abrangindo mais esse nosso campo de estudo, nossa forma de ver e pensar, a gente consegue transmitir algo bacana, algo legal. Apesar que, como eu disse, cada um tem a sua compreensão de arte. Porém, através do desenvolvimento do senso crítico, a gente entende melhor o que é a arte. A gente entende melhor o que é a educação através da arte. Me referindo agora ao tipo de arte, vamos dizer assim, arte comum, que ela tem pontos objetivos. Que meio que, como eu disse, é a pessoa entrar na sala de aula, fazer algo específico, tratar de um assunto e não abranger, não ter uma linha de raciocínio, ter uma compreensão melhor sobre aquilo. A arte-educação, ela pode evoluir muito mais além do que só é visto em sala de aula. Como estudantes de artes, vocês têm que pensar um pouco fora da caixa, como dizem. Experimentar novos horizontes. Tornar o ensino da arte algo alienado, torna ele um tanto faz, que as pessoas não vão estar ali para realmente aprender porque gostam, porque querem se expressar através da arte. Elas, quando recebem um ensino precário, elas não conseguem desenvolver esse senso crítico, sendo que esse senso crítico é essencial na vida de qualquer artista.
porque ele pode entender de diversas formas uma obra de arte, uma pintura, como a Mona Lisa, o grito, que para alguns é espantos, para outros traz admiração. São formas bem diferentes de entender a arte, de compreender aquilo que é passado. E a arte, através da educação, pode desenvolver sim esse olhar mais cuidadoso, mais significativo do aluno, do artista, de qualquer pessoa que queira transmitir ou receber algo. Falando em arte, existe a questão do quê? Da consciência estética. Quem sou eu para falar disso? Um excelente aluno, mas eu vou passar a bola para Maria Vitória, que é melhor ainda. Um beijo. E dando seguimento, eu vou estar falando sobre um dos textos do Duarte Júnior também, que é o livro Fundamentos Estéticos da Educação, especificamente no capítulo 2, onde ele vai falar sobre a arte e o adulto. Nesse capítulo, a arte e o adulto, ele vai introduzir falando sobre a imaginação, que nós utilizamos para construir o mundo e tudo que conhecemos nele. A arte é uma maneira de a gente concretizar os nossos sentimentos, que eles não são acessíveis pela nossa linguagem. Então a gente vai concretizar esses sentimentos em formas expressivas. Em segmento dessa introdução, ele vai começar falando sobre as funções cognitivas e pedagógicas da arte. E a primeira delas, que ele cita, é nos apresentar eventos pertinentes a espécie de sentimentos que não são acessíveis ao pensamento discursivo. Ou seja, a arte, ela é as nossas experiências vividas e a experiência estética é o que sinto, que entra em consonância com aquilo que eu vejo, os meus sentimentos vão despertar, aparecer, ou então entrar em consonância com a obra que eu tô vendo e que vai ser concretizado a partir da obra que eu vou ver. A segunda função pedagógica da arte é a agilização da nossa imaginação. Isso é, a libertação da prisão que o pensamento rotineiro cria na gente e nos impõe, nos prende. E por isso, a imaginação, ela vem para criar sentidos fundados nos sentimentos descobertos e ela vem detalhando esses sentimentos que a gente tem. As obras de arte, elas vêm como um elo para poder fazer a gente expandir o nosso pensamento, a nossa imaginação. A arte, ela não apenas vai nos propiciar conhecer os nossos sentimentos, ela também propicia o seu desenvolvimento e a sua educação, que é a nossa terceira função cognitivo-pedagógica da arte. Os nossos sentimentos, eles se refinam pela convivência com os símbolos da arte. Os símbolos da arte, eles vêm através do contato com ela. Então, é aquilo que é a significação que vai ter pra mim. E ela ensina educação, do saber se expressar, educação do sentimento, que é igual à educação escolar que a gente tem como matemática, geografia. Vai ser o processo de educar o sentimento. E aí, o quarto elemento educacional da arte é a obra de arte e o que ela expressa, que é o campo geral de sentido de compreensão segundo os nossos próprios sentimentos. A imaginação, ela toma os sentimentos propostos pela obra após a experiência estética, na prática de pensar no que se experienciou e aplicar. É o que vai acontecer depois que nós vamos lá pra fora. Viu a obra, ela provocou algum sentimento, estimulou a minha imaginação, ela me educa através disso, a educação dos sentimentos, e o que eu vou fazer depois que eu aprendi sobre eles. O quinto é a oportunidade que a arte nos fornece para sentir e vivenciar aquilo que é impossível na vida cotidiana. Ou seja, é o que eu vou descobrir, depois que eu descubro os meus sentimentos, frente às minhas emoções, o que eu vou ter depois disso. E aí, como por exemplo, ele vai me propiciar a experiência de sentir as emoções de outros seres humanos. Como por exemplo, eu fui no cinema, assisti um filme e chorei com ele. É porque eu tô experienciando as emoções daquele que tá apresentando. A mesma acontece com uma música, uma peça teatral, e que provoca emoções em mim, que acaba fazendo eu despertar os meus e sentir os da pessoa que eu tô assistindo, ou daquilo que eu tô assistindo, da obra que eu estou vendo. Porque ela vai ampliar, combinar e transformar em novas modalidades. O sexto vai tratar do significado cultural. O que é isso? É o contato com a produção artística do seu tempo, da sua cultura, da sua época. E os sentimentos que você vai vivenciar através da arte que está na sua época. É aquilo que é comum aos seus contemporâneos, essa troca cultural. O sétimo vai tratar dos símbolos expressivos, que eu mencionei lá no início, que a correspondência entre os símbolos de diversas culturas vão tornar um meio de acesso à visão de mundo de outros povos. Ou seja, a arte, através dos seus símbolos, pode fazer a gente ter conhecimento sobre a cultura, a arte e aquilo que é comum a outros povos. O oitavo e o último tópico dos elementos educacionais da arte vai ser o elemento tópico envolvido na criação artística, que a utopia diz sem respeito à proposição daquilo que ainda não existe. Constitui-se em elemento importante dentro de uma sociedade, na medida que significa um projeto, um desejo de transformação que permite dirigir o olhar de outras pessoas para outras direções, até então inesperadas. Nesse sentido, o texto vai falar que a utopia tem eminente função social, não desejo, nem mero sonho, nem mera visão profética, mas um fator de transformação social que permite começar um diálogo com outros para refletir a realidade, e assim uma maneira de preparar a opinião pública para certas realidades possíveis. Por fim, parafraseando uma moça citada no texto, que o nome é Ezra, eu vou deixar escrito aqui, ela diz que pode-se afirmar que os artistas, eles são as antenas da civilização. Isto é, são esses que captam tudo o que está por vir, que está na iminência de acontecer, expressando em suas obras. Assim, a arte pode despertar o que está para ser construído, para um projeto futuro de uma utopia, como está falando nesse oitavo tópico. E esse é o fim da síntese bem resumida do texto do livro Fundamentos Estéticos da Educação, capítulo 2, que fala sobre a arte do adulto. E esse foi o quadro... Me explica! Um beijo e até a próxima!